Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Você está aqui conosco no estúdio ADCast e aqui o nosso coordenador é o pastor Neusley Moura, na Assembleia de Deus Ministério do Belém em Piracicaba, cujo pastor-presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. A lição bíblica que nós estamos estudando esse trimestre se chama Exortação, Arrependimento e Esperança e trata-se do ministério profético do profeta Jeremias. Nós estamos hoje na lição de número 4 a ser ministrada dia 26 de outubro de 2025, o domingo agora. E temos como texto principal: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Romanos capítulo 9, versículo 20. O resumo da lição traz que a soberania de Deus garante o sucesso de seu propósito, mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. E também nós temos o texto bíblico em Jeremias, no capítulo 18, versículo do 1 ao 15, o qual, após nós iremos ler, vamos aqui apresentar quem estará conosco hoje, é o presbítero Gedeir. Uma boa noite. A paz do Senhor, meu irmão Nicolas, tudo bem? A paz do Senhor. Que Deus venha nos dar sabedoria, conhecimento, para que esse subsídio venha atingir maior êxito para os irmãos que vão acompanhar e depois vão trazer para os seus jovens, e que Deus se faça presente em nosso meio. Amém. Que assim seja. Vamos lá. Então vamos iniciar aqui, com a leitura. Hoje eu que vou fazer essa leitura com os irmãos. Como já disse, em Jeremias, no capítulo 18, versículo do 1 ao 15. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e o plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria? Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha no campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes?
Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Olha, eu falo que esse texto por si só já é uma lição bíblica tremenda, né? Então, a você, professor, que está lecionando essa lição, é uma lição com conteúdo um pouquinho mais denso, sinto eu, né? Mas acredito que a leitura do livro do profeta Jeremias, né? Ele por si só já traz uma visão acerca do profeta que acrescenta muito além do que só um comentário pode trazer. Então, é interessante e imperativo que todos os professores façam a leitura e conheçam, né, aquilo que é trazido no livro do profeta Jeremias, né? Na introdução, nós estaremos estudando o chamado para que o profeta fosse à casa do oleiro, né? Nós temos um vasto conteúdo de pregações e acredito que seja uma das passagens mais conhecidas de todos os livros proféticos, que é a casa do oleiro. Existem diversas pregações sobre este tema, sobre essas veredas quais o profeta Jeremias passou, e nós estaremos estudando mais a fundo sobre esta parábola e também sobre o que é uma parábola, sobre como que se deve ser aplicada essa parábola na nossa vida contemporânea, na nossa vida prática, né? Compreendendo o texto daquilo que ele se tratava e entendendo que na correção de Deus, assim como em sua ira, também há o seu amor, há o seu cuidado, a sua preocupação, né? Então, aqui nós estaremos iniciando os nossos estudos, trazendo essa correta compreensão da parábola para que seja feita uma boa aplicação desse contexto todo na vida de todos os jovens que estejam participando dessas aulas. Já iniciando, então, para o tópico 1, a parábola da casa do oleiro. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Às vezes a gente tem pessoas que estão participando da aula que não têm o conhecimento do que se trata a casa do oleiro, né? Mas se a gente já viu na internet ou em algum vídeo ou mesmo na televisão, trata-se daquela pessoa que trabalha com o barro, aquela pessoa que produz vasos moldados através da argila, do barro, né? Então ele vai moldando a sua própria vontade, fazendo diversos tipos de modelos diferentes. Isso é a função, é o trabalho do oleiro, né? E a profissão do oleiro, ela trabalha com algo que em teoria não teria nenhum valor, que seria o barro, né? O barro por si só, ele não tem valor, ele está lá na terra, é um dos recursos que nós temos em maior abundância, né? A terra. Mas quando moldado, é embutido nele o valor intrínseco daquele produto que é formado através do oleiro, né? Então, nós temos dois pontos iniciais que seriam interessantes a ser tratados, né? Primeiro, o professor pergunte se o aluno tem o conhecimento do que é oleiro, qual é a sua função, né? E traga também essa introdução, né? E o vaso, aí a gente trazendo já para o contexto da parábola, ele teria várias funções. Então, a introdução aqui, nós também compreendemos a função na qual o vaso tinha na época em que Deus levou o profeta Jeremias na casa do oleiro. O vaso ele não serve apenas para plantar, para colocar uma planta, alguma coisa, mas ele serve como um instrumento para segurar a água, né? Um copo, né? Também havia copos de barro, né? Haviam jarras feitas nesse ambiente, mas também como um ornamento. O ornamento, ele é um dos maiores exemplos que nós temos quando se trata aqui do povo de Israel.
A nação de Judá, ela foi chamada ao mundo na época para ser um exemplo, para ser aqueles que portariam a voz do Deus vivo, do verdadeiro e único Deus, para todo mundo. Então seriam como um vaso colocados no mundo para ornamentar esse mundo, né? Seria essa a visão, então, que poderia se tirar inicialmente aqui. Então, a parábola da casa do oleiro, ela tem diversos significados, uma nação formada, moldada, o objetivo do Senhor, moldar a nação, moldar aquele povo para ser um instrumento de Deus para muitas nações, né? A voz de Deus para o mundo, não só para um povo, mas para que a glória de Deus por meio de um povo se estendesse a muitos, né? E nós vemos no andamento dessa lição que, infelizmente, o povo se desvia desse propósito. O povo se esquece do conselho de Deus, o povo se esquece da aliança e acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo desse objetivo, né? Pode ser considerado que o vaso se quebrou e não havia mais o oleiro. Por quê? Porque eles mesmos, por si só, quiseram se afastar dele. Então, o contexto inicial é esse. Nós precisamos entender que a parábola da casa do oleiro é Deus dizendo para o povo: eu tenho um objetivo para com vocês, vocês se desviam desse objetivo, mas eu estou dando uma opção. Voltem. Eu estou oferecendo o conserto. Porventura, se uma nação fizer algo a meu favor, eu não posso reconsiderar algo que eu iria fazer de ruim e fazer de bom? É o que nós acabamos de ler. Então, assim, deixem-se ser moldados pelas minhas mãos. E a introdução que vai tratar sobre esse tópico, nós trazemos esse assunto, né? Uma parábola que traz um vasto assunto trabalhando sobre a graça de Deus, o perdão de Deus, o conserto de Deus, né? E já trazendo, então, o subtópico 1, compreendendo o texto. Nós temos que discernir aqui, o comentarista ele faz um comentário técnico sobre o que é uma parábola, para a gente entender o que é uma parábola nesse sentido estrito da palavra, né? Uma parábola, ela literalmente traduzida, né, é definida como uma ilustração em função de um sentido literal, que seria atirar ao lado. É como se eu estivesse trazendo uma explicação de uma história que acontece no nosso dia a dia para exemplificar um evento espiritual que acontece, né? E na Bíblia nós temos diversos exemplos de parábolas, A do joio e do trigo, a da semente que se perde nas rochas, sufoca, uma cresce e a outra não cria raízes. Jesus falava por parábolas, explicava por parábolas. Então, assim, é interessante nós conhecermos. No subtópico 1, traz-se a visão do que é uma parábola, do que a parábola ela se traz, né? Também é interessante trazermos que a parábola ela tem um objetivo específico. E para compreender esse objetivo, presbítero Gideir, nós temos que entender o contexto da qual a parábola se foi aplicada. Então, assim, muitas vezes a gente vê, mas vamos olhar lá a pregação do oleiro, da casa do oleiro. Na casa do oleiro tem prateleiras. E as prateleiras da casa do oleiro tinham água. Então, na casa de Deus tem água. Não, vamos lá. A parábola ela tem uma aplicação e um objetivo específico. Então, quando nós trazemos a luz de uma palavra à parábola, nós temos que entender que o objetivo aqui, na casa do oleiro, era o oleiro. Era Deus mostrando o oleiro. O foco dessa parábola era o oleiro e o produto que ele produz, que era o seu povo. E aí, quando nós entendemos que a parábola ela tem um foco, quando nós saímos desse foco, nós acabamos criando uma outra parábola. Então, quando nós analisamos a Bíblia, acerca e à luz do subtópico 1, o comentarista nos traz que 2 pontos. Não se prender a detalhes da casa do oleiro, pois não são os elementos do lugar
que procedem à mensagem a ser transmitida pelo profeta. Não foi o objetivo do profeta Jeremias não era transmitir características da casa do oleiro, né? E precisamos nos concentrar no oleiro, em sua forma de trabalhar, de formar o vaso, de produzir aquele produto que é o bem, que é o povo dele. Então, o foco, o objetivo essencial da parábola da casa do oleiro é essa, que traz essa visão. E aí, já também trazendo subtópico 2, Jeremias recebe essa mensagem, e aí se o presbítero irmão Geder quiser acrescentar, fica muito à vontade nesse sentido. Ele recebe essa mensagem com esse objetivo. E é com essa intenção que ele traz essa mensagem ao povo. Ele já recebe essa mensagem não pensando na característica específica do ambiente em que o oleiro estava, mas o que o oleiro faz com o barro. Como quem diz, Deus formou vocês do nada, um povo estranho, tirou, deu tudo, formou, ornamentou, colocou em um lugar precioso, e agora vocês decidem sair desse lugar de serem moldados. Mas Deus está dizendo, mesmo que o vaso se quebre, ainda assim é possível começar tudo de novo. Então, ao mesmo tempo que é uma repreensão, é também uma palavra para conserto. E esse é o subtópico 2, traz essa visão. A visão de que Deus é um Deus que traz a correção, mas também traz o conserto, né? Então, se o presbítero irmão Geder quiser completar alguma... Sim, vale lembrar que o objetivo no orador de utilizar uma parábola para a comunicação é que essa comunicação fique mais fácil de se entender, né? Se nós formos lembrar dos métodos utilizados para ensinar as crianças, é muito utilizado de comparações, né? Uma dos significados da palavra parábola é comparação. É comparar algo com uma coisa do cotidiano, uma coisa normal do dia a dia, para que a gente possa obter informações através daquilo. Então, uma coisa que me chama muita atenção é a preocupação de Deus em trazer algo do cotidiano daquele povo para trazer clareza na sua mensagem. Clareza, objetividade na sua mensagem. Olha, vocês sabem como funciona o oleiro e seu vaso. Então, da mesma maneira, vocês são na minha mão. E para isso é importante nós pensarmos que Deus ele age das melhores formas possíveis para que nós venhamos entender a sua vontade em nossas vidas. Eu acho que isso é muito importante ressaltar dentro do contexto da parábola em que Deus faz Jeremias passar ao povo. E exatamente o objetivo do subtópico 2 é esse. É trazer que a mensagem de Deus chegou com clareza a Jeremias justamente por conta da parábola, né? Porque vamos imaginar um Deus que é onisciente. Tudo está em suas mãos e em seu conhecimento. Sim. E nós, seres humanos limitados, cheios de defeitos, cheios de problemas, inclusive pecado. Imaginem a concepção de uma mensagem de um ser eterno, que é o próprio Deus, trazendo, mesmo que seja a coisa mais simples do mundo, para uma mente humana. É algo que chega a ser inconcebível, o tamanho dessa deficiência que existe entre nós, né? De informação e de... É como se nós estivéssemos colocando, por exemplo, usando uma parábola, né? Um idoso para conversar com um adolescente. Hoje a gente vê os adolescentes falando hoje, às vezes eles falam em parábolas, né? A gente não entende o que eles falam, né? Tem uns termos diferentes aí e usam já de uma linguagem diferente, né? E eu ainda nem sou, assim, de uma geração tão passada, mas quanto mais se passa, mais você vê que
E aí você vê também as gerações mais avançadas já usam de um português mais formal, de uma linguagem mais erudita, né? Por Sim. natureza, naturalmente, né? Agora imagine o Deus Todo-Poderoso. Qual linguagem ele vai trazer a sua mensagem para o povo, para que o povo entenda aquilo que ele quer dizer? Deus reduzindo a complexidade da eternidade, da grandeza, com um cotidiano humano, o dia a dia nosso, uma parábola, né? E foi o objetivo da correta compreensão. Sim. Jeremias recebeu a mensagem de Deus por meio da parábola, da casa do oleiro, e assim conseguiu transmitir o que de fato Deus queria para o povo, né? E acredito que já partindo para o subtópico 3 aqui, a mensagem da casa do oleiro, acho que a gente vai ter um pouco mais de informações, né? Para os professores acerca da mensagem que foi transmitida. O subtópico 3, ele vai aplicar um pouco melhor essa mensagem, né? Eu achei interessante o comentário aqui do pastor Elias Torralbo, que ele inicia o subtópico 3 dizendo: o conteúdo central da mensagem que Jeremias recebeu de Deus na casa do oleiro mostra a seguinte condição de Judá: não faltava culto, o que faltava era adoração genuína. Então, nós já ouvimos isso nas aulas passadas, né, do problema que aquele povo tinha, a qual eles eram ali praticantes externos, né? Mas os seus corações não estavam convertidos. Faltava adoração genuína. E quando nós vamos para a aplicação do texto, para entender o porquê, onde estava a falha dessa falsa adoração, né? A falta da adoração genuína. O comentarista ele vai trazer para nós algumas informações aqui, e uma delas eu anotei e gostaria de expressar um pouco mais, que está nas palavras seguintes, a qual ele diz que diante da palavra do Senhor, eles diziam: andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração, pois eles estavam mergulhados em vaidade. Então, um problema muito grande na nossa adoração, que acaba tornando ela uma falsa adoração, ou até mesmo nos torna pessoas com falta de uma adoração genuína, é justamente tratar a palavra com vaidade, ou receber a palavra com um coração vaidoso. O que eu quero dizer com isso? Aqui a palavra vaidade, né? Eu até anotei algumas coisas, mas a palavra vaidade, ela pode ser trazer para nós o significado de aparência de realidade e mera aparência de valor. Ou seja, em outras palavras, inutilidade. O povo que entende a palavra de Deus com inutilidade geralmente o povo que entende a palavra de Deus segundo os seus próprios desejos. Então, isso faz uma geração se tornar uma geração com uma falsa adoração, quando elas recebem a palavra com vaidade. A mensagem é pregada, a mensagem é lida, a palavra é lida, mas ela já tem uma pré-definição pela vaidade do leitor, pela vaidade daquele que está absorvendo aquela palavra. E eu lembrei de um texto em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, que diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, só que eles querem que essa palavra seja moldada segundo as suas próprias vaidades, segundo as suas próprias cobiças. O texto diz que quando a palavra verdadeira é pregada, quando o desdobramento da palavra ele vem de uma forma correta, mas contrariando a vida do ouvinte, esse grupo de pessoas eles têm coceiras nos seus ouvidos, é o que diz Paulo a Timóteo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, isso é muito sério. Nós não podemos ouvir a palavra com pré-definições do nosso coração. Nós não podemos estar pré-definidos em nossos corações
com o que nós queremos ouvir, da maneira que queremos ouvir, porque isso vai fazer nós de uma geração que tem uma falsa adoração. E vai trazer uma falta de uma adoração genuína. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que aqui o pastor Elias faz esse comentário, eu achei muito interessante e decidi passar aos irmãos. Uma outra coisa muito importante que é comentada no subtópico 3 é que a mensagem não tratava somente da soberania de Deus, mas também de sua longanimidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, em Jeremias 18, versículos 7 ao 10, Deus deixa o tempo todo explícito àquele povo as opções que eles teriam. Isso é ser longânimo. Isso é longanimidade. É o fato de você ter paciência. Olha, eu estou tendo paciência com vocês. Vocês não estão fazendo a minha vontade, vocês estão como um barro quebrado na mão, porque vocês se quebraram, como diz o texto. Não é culpa do oleiro, é culpa do barro. O barro se quebrou. Mas eu estou dando uma opção para vocês. Eu estou dando aqui no versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei. Então, Deus o tempo todo está mostrando que ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Aqui a decisão dele é suprema, mas ele passa ao homem, por sua longanimidade, o poder da escolha. Escolha me obedecer ou escolha me desobedecer. Basicamente, no interesse de Deus, de que o seu povo se arrependesse e aceitasse ser cuidado por ele. Tá? Então, esse sempre é o objetivo de Deus. Deus sempre quer que seu povo se arrependa e aceite ser cuidado por ele. Cooperador Nicolas, eu lembrei de uma passagem quando eu meditava sobre isso, sobre o querer de Deus. Como que Deus quer que o homem se arrependa. Deus deseja que o homem se entregue. Eu lembrei de Mateus 23, 37, quando Jesus está olhando Jerusalém, e a Bíblia fala que Jesus, ele chora, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Bem, o tempo todo Deus deixa claro, eu quero salvar vocês, eu quero livrar vocês, vocês têm que escolher. E chega a ser até, na verdade nós, lendo um pouquinho o contexto todo do Antigo Testamento, nós vemos que trata-se sobre isso mesmo. O tempo todo, desde a instituição do povo, a saída do Egito, desde a formação dos patriarcas e tudo. É o povo questionando Moisés no deserto, é o povo questionando os seus sucessores, Josué, que seja, os reis, uns que serviam a Deus, primeiro que eles pediram um rei. Deus instituiu sobre eles juízes do próprio Deus, mas eles quiseram um rei. A nação foi dividida pela apostasia, ainda assim eles continuaram não buscando e não servindo verdadeiramente. Exatamente. Um povo que constantemente vivia uma vida cíclica de, na adversidade, clamar, mas depois relaxar e permitir adoração a outros deuses. É incrível, parece que a gente pensa assim, esse povo não aprende não. E também se nós analisarmos um pouquinho mais a fundo e entendermos um pouco, olharmos para Deus, para o oleiro nesta parábola, em todo o contexto, sempre disposto a, novamente, concerto com o povo, propor um novo concerto, um novo momento, instituir uma nova aliança, até o ponto de que ele mesmo se esvaziou, se deu por nós,
a sua carne moída na cruz, né? Todo o pecado do mundo transpassado por ele, a ira de Deus derrubada em Cristo Jesus, para que hoje fosse disponibilizada para nós essa graça maravilhosa, né? E que amor é esse? Né? Às vezes nós olhamos para a ira de Deus e ficamos... quando estudamos um pouco mais, até entendemos, né? Que, na verdade, Deus ele foi muito misericordioso. Muito misericordioso. Né? Mas até hoje, se nós analisarmos, somos assim. Continuamos sendo iguaizinhos ao povo no deserto, ao povo de Israel assentado sobre o grande reinado e também sobre as eras de destruição do Império Babilônico. Continuamos tendo o mesmo perfil. E quando estudamos isso, nós vemos que Deus ainda assim, na sua soberania, estende a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E isso, não sei, mas me fortalece, na minha fé me fortalece muito. Entender que, acima de tudo, Deus está lá disponível e nos ama de tal maneira que chega a ser incompreensível, né? E já partindo, né, nesse comentário do presbítero irmão Gedeir, aí é o subtópico 2, a soberania de Deus, né? Pela sua soberania, na qual nada foge de seu controle, nós, como vasos na mão do oleiro, somos moldados por ele. Somos moldados e o oleiro, quando o vaso está em suas mãos, tem total dependência daquilo que o oleiro determina. Portanto, o vaso, se quiser ser moldado de forma com que fique com um formato X, um formato Y, um formato Z, ele vai ser feito dessa forma, um formato alto, baixo, né? E assim a nossa dispensação em Deus, né? Muito se fala sobre o livre-arbítrio, a liberdade do homem, a soberania de Deus. Aos professores que vão entrar nesse subtópico, no tópico 2, o foco da nossa lição é trazer a visão clara sobre a soberania de Deus, a qual o próprio texto bíblico nos traz, né? Aquele que se dispôs a estar nas mãos do oleiro e ser moldado por ele, está dentro da sua soberania. O livre-arbítrio está aí. Deus chama o povo para que se arrependa, para que retorne ao conserto. E essa é a nossa visão pentecostal, bíblica, de fé. Então, o professor tem que se atentar a isso, tá? Nesse tópico 2, a visão bíblica pentecostal que nós acreditamos, que é a visão que o nosso comentarista traz e a nossa revista também se baseia, é a visão bíblica pentecostal, que traz que a nossa liberdade, ela não está em confronto com a soberania de Deus, mas Deus, pela sua soberania, decidiu nos dar a liberdade para amá-lo e escolhê-lo. E é por isso que tantas chances foram dadas ao povo de Israel. E se os professores tiverem algum conflito sobre esse tema, que acredito que pode ser que não haja, mas quem sabe entre em alguma discussão, né? Um pouco mais, uma pergunta um pouco mais aprofundada de algum aluno, né? Que faça compreender que, na verdade, é um tema que muito tem se discutido, mas que nos cabe entender que, se escolhermos servir a Deus, se escolhermos ser filhos, servos, a nossa liberdade está debaixo da soberania de Deus. Porque Deus escolheu nos dar essa liberdade. O livre-arbítrio, ele foi uma opção que na criação Deus nos deu. Então hoje, se a graça foi dada, é porque Deus nos deu a opção de ter essa graça. Deus nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pela soberania de Deus, ele se entregou por nós. E pela soberania de Deus, nos deu a liberdade para escolher amá-lo verdadeiramente. A nossa visão traz isso como um fato verdadeiro. Não há confronto. Não há confronto entre a nossa liberdade de escolha
e a soberania de Deus. Muito pelo contrário, a soberania está acima de todas as coisas. E Deus já sabe o resultado final de todas elas. Mas isso não afeta o que eu e você temos que fazer, presbítero Gedeir. Nós temos que renunciar a nossas vontades, a abandonar os falsos deuses, a idolatria e escolher sermos vasos na mão do oleiro. E o oleiro nos moldará em todo o caminho. Eu acho que o ponto principal é isso. É se entender que Deus tem o seu controle, está acima de todo controle, né? A sua soberania é exata, mas isso não tira o nosso dever, né? Nós devemos executar a nossa parte. O texto deixa muito bem claro, e ele emprega aqui, né? Se nós fazemos uma exegese simples do texto, é empregado o quebrar-se ao barro, né? O vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aqui nós vemos a atitude, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, né? Que é a cooperação humana. Então, é muito importante deixar isso explícito, porque hoje nós temos algumas vertentes que acabam confundindo a mente dos jovens, né? Nós temos aí uma vertente hoje chamada hipergraça, que confunde a mentalidade dos jovens, de modo que eles acabam entendendo que Deus já está fazendo tudo por mim. Deus já destinou tudo por mim. E logo, se eu pecar, ele me perdoa. Se eu não fizer certo, ele releva e tudo vai dar certo no final. Mas nós vamos aprender mais para frente que sim, temos uma função, temos que executar a nossa parte como vasos, estando na mão do oleiro. Eu estou abrindo aqui num texto bíblico que, na verdade, são 2 textos bíblicos que vão referenciar isso, inclusive, que são referências da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e falando sobre a soberania na graça. Romanos 11, capítulo 11, versículo 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, a soberania de Deus nos deu a graça, e por meio da graça há a salvação. Só pela graça. Nós não temos obras nossas que influenciem a salvação, mas um salvo sabe se comportar. Aí entramos em outra linha, outro ponto, né? Então não é porque a graça me alcançou que eu posso fazer o que eu quiser. A graça, ela traz resultados, e a graça, ela traz aparência de salvação. Quando somos salvos por Ele, andamos como Ele. Somos salvos por Ele, somos transformados por Ele. E também em João, no seu capítulo 7, versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se... na verdade, não é esse aqui, é o Romanos 3, 22, perdão. Mas esse também, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se eu falo de mim mesmo, aqui, quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Quem busca? Então você também tem que buscar a verdadeira doutrina, a verdadeira glória daquele que enviou, no caso aqui. Então a busca, ela não se finda, né? E aqui também, encerrando Romanos capítulo 3, versículo 22, temos aqui a referência, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, tá? Não há diferença entre pessoas, mas a todos que creem recebem a graça, e pela graça são salvos, né? E são transformados também pela graça, né? E são transformados por ela. Então, assim, existem 2 pontos essenciais aí. Uns que usam esse argumento para se aproveitarem e tornarem a palavra de Deus fútil ou inútil, como você mesmo comentou aí no subtópico 3 do tópico 1,
né? Aqueles que ouvem a mensagem, mas não têm efeito, não têm eficácia, ouvem com futilidade, tornam a palavra de Deus inútil. São os religiosos, aqueles que querem praticar, mas não querem viver a palavra, né? E aqueles que, porventura, têm se contaminado com algum outro vão pensamento ou alguma coisa que não se acresça. Então, professor, entenda, né, nesse contexto ao seu aluno, mas faça ele compreender a visão que nós estamos trabalhando. Soberania. E eu acredito que, falando sobre isso, nós já trouxemos aí o subtópico 1, né? E também o subtópico 2. Se o presbítero irmão Gedeir quiser trazer uma visão ou algum comentário, pode ficar à vontade. Eu acho que o ponto maior é esse mesmo, é entender que Deus estava deixando claro que tudo estava no seu controle. No subtópico de número 2, nós vemos aqui que Deus deixou claro para Jeremias que o poder estava na mão dele, de formar, de moldar e de trabalhar em pessoas de acordo com a sua soberana e boa vontade. Então, acho que esse é o ponto para nós entendermos no subtópico 1 e no subtópico 2, que Deus ele está no controle de tudo. Deus, ele que molda, ele que faz, o vaso sai do tamanho que ele quer, da forma que ele quer, né? Tudo está nas suas mãos. Mas aí o subtópico 3 vai trazer para nós esse complemento, que é o quê? A cooperação humana, né? Querendo ou não, nós já entramos um pouco nesse assunto quando citamos aqui a questão das obras, né? E até em complemento do que você citou sobre a nossa declaração de fé, o livro de Efésios, capítulo 2, fala sobre a graça e ele deixa para nós um ensinamento muito profundo em relação à nossa parte. Porque a graça ela é suficiente à salvação. E o texto nos ensina. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é Deus quem deu para vocês, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora, o versículo 10 é muito interessante e vale nós analisarmos. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, que nem eu já citei no tópico passado, em relação à hipergraça, né? É uma vertente teológica que, por mais que o termo esteja correto na nossa teologia, sim, a graça de Deus é hiper, ela é grande, é eficaz, mas o desdobramento desse ensino vai gerar no coração do ouvinte, no coração daquele que acredita, que a graça ali, ela vai superabundar e nós automaticamente não vamos precisar fazer nada. Porque eu já vou estar sendo escolhido, eu já vou estar sendo salvo, eu já vou estar sendo coberto pela graça. E então, até nós já tivemos uma aula aqui na sede com o pastor Samuel, e ele dizia assim, que, né, uma parábola, que a graça de Deus ela é como um guarda-chuva, né? E quem quer participar dessa graça é só entrar embaixo desse guarda-chuva, né? Então, querendo ou não, por mínimo que seja, há uma atitude do homem. É isso que o tópico está trazendo aqui. A cooperação humana. Deus é soberano, mas ele deixa o homem se aplicar em algumas atividades para que isso seja completo, para que haja uma plenitude, né, nessa atuação de Deus em nossas vidas. O homem precisa crer. E esse crer, essa fé, né? E nós temos Tiago para reforçar mais ainda esse argumento, que sem fé, ou melhor dizendo, sem obras, a fé é morta. Por mais que ele esteja falando de algo físico, de doação, de assistência social, ele deixa muito bem claro como que você pode falar que tem fé se você não tem obras. Ou melhor, prove a sua fé com as suas obras. O homem precisa se colocar na mão de Deus. O homem precisa trabalhar isso.
O homem precisa buscar essa atividade com Deus. Se ele ficar relaxado esperando, ele não vai receber de Deus esses benefícios. Então, o problema aqui não era o oleiro. O problema era o vaso, né? Então, há uma ordem aqui. O texto é passado de Deus, a palavra é passada de Deus para Jeremias e de Jeremias para o povo. Cada um está cumprindo a sua função, está cumprindo o seu afazer, mas a hora que chega no povo, o povo não quer fazer, o povo não quer se entregar. E isso gera um problema muito grande para aquele povo, né? Nós precisamos entender que existe o nosso afazer. No livro de Isaías, capítulo 59, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E geralmente a gente para por aí. Mas o versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, a fim de que não vos ouça. Então, se nós não cumprirmos a nossa parte, se nós não vivermos uma vida de santidade, automaticamente as bênçãos de Deus não vão se achegar em nossas vidas, né? No livro de Tito, capítulo 2, verso 11, diz que nós precisamos viver. O texto diz assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, educando-nos para nos ensinar a viver uma vida de santidade. Então, eu acho que isso é muito importante para que venha ser trazido para a igreja, porque até a frase final aqui é: a mensagem na casa do oleiro também nos mostra que a cooperação humana não invalida a soberania de Deus, assim como a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana, né? João 15,16: não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus, que bênção, hein? E é isso mesmo. Nós estamos vivendo na completa dispensação de Deus, escolhendo colocar as nossas vidas diante das mãos do oleiro. E já seguindo para o subtópico, o tópico 3, né? Advertência sim, esperança e amor também. E vocês, professores que estão nos acompanhando, o que vocês têm achado das aulas de subsídios aos professores? É um conteúdo que visa trazer esta visão, essa conversa para que surjam conteúdos positivos para que sejam aplicados nas aulas, mas também que auxilie aos professores de todo o campo a ter também um conteúdo aprofundado e conteúdo abençoado para estar trazendo aos alunos, né? E se você tem gostado das nossas aulas, não deixe de comentar, não deixe de dar o seu like, para que todo o algoritmo do YouTube, toda essa ferramenta entenda que o vídeo está sendo bom e está trazendo o resultado que nós desejamos, e divulgue esse conteúdo para outras pessoas, para outros professores, para que eles também sejam abençoados por esse conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, e vamos seguir para o subtópico 3, advertência sim, esperança e amor também. O que isso quer dizer? Esse título ele é aditivo, né? Ele coloca um assunto e depois coloca outro somando a ele mesmo. Como quem traz geralmente a gente usa termos que se contrapõem, né? Advertência, mas também um aconchego, mas também a esperança e o amor. Na verdade, quando nós trazemos esse mas, né, nós tentamos abrandar um pouco o primeiro, né? Tudo bem, advertência, mas esperança e amor também. Não. É claro dizer que na mensagem que Deus trouxe a Jeremias, onde coloca
profeta ali na casa do oleiro e traz todo aquele contexto, o objetivo de Deus é advertir o povo. É advertir. Com toda a intensidade da advertência. Mas também, ao analisar a advertência, entender que há esperança e amor em mesma intensidade. Então não podemos abrandar a mensagem de Deus tentando, vamos dizer assim, trazer ela para um conforto dentro de nós. Nós às vezes, a gente está numa geração, né, numa época onde tudo é sensível. Nós temos que ter o máximo cuidado com o que falamos, até com o que pensamos, no sentido de você não ofender alguém. Mas a palavra de Deus não é assim, Deus nunca se preocupou com isso. Deus se preocupa com a verdade. E a verdade é o que precisa estar nos nossos corações. Se a verdade, ela é a verdade, portanto, ela deve ser dita e sem ressalvas. Mas, na verdade, você encontra consolo, na verdade, você encontra restauração e, na verdade, você encontra amor e esperança. E é isso que o subtópico 3 vem trazer para nós. Na natureza de Deus, a correção, ela traz alguns parâmetros de Deus de amor e justiça. Inclusive, foi exatamente sobre isso que a cruz de Cristo tratou. O evangelho de Jesus é uma mensagem de conserto, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação. Cristo diz, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Porém, o evangelho nos reconcilia com Deus, o amor de Deus. E aí sim nós entendemos a natureza de Deus. No pequeno ponto que nós podemos compreender, que é na verdade de Deus, na ira de Deus, na justiça de Deus, há amor de Deus, a benevolência de Deus, misericórdia de Deus, e nos traz a esperança de uma vida muito melhor, né? A advertência divina era para que não abandonassem, para que os que não abandonassem os maus caminhos sofreriam o dano do juízo divino que estava por vir contra Judá. E aos que se arrependessem, a promessa de Deus, que Deus desviaria o seu furor e não os atingiria. Mas qual que foi a escolha deles? Como falou ali no subtópico 3 do tópico 1. Ouviram como se não fosse nada a palavra de Deus. Por quê? Porque estavam completamente surdos, cegos, e ouviam a palavra de Deus como se fosse inútil. Gostei muito dessa referência que o presbítero irmão Geder trouxe. E parece que é exatamente isso. Às vezes a palavra, ela não... Os corações estão endurecidos, né? Parece que pessoas que escolheram ser moldadas, mas... Não sei, parece que endureceu e ficou seco, duro e não molda mais, não surte mais o efeito. Deus dizendo, volta porque o juízo vem, volta porque a ira vai ser derramada. O texto trata como mentes cauterizadas. Né? São mentes que elas foram lacradas em um pensamento e não tem quem mexa naquele pensamento. E como é possível a penetrar isso? A única coisa que penetra é a palavra. A palavra de Deus. Para aqueles que também estão dispostos. Né? O próprio texto, Jesus nos ensina isso, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz né? Então há uma atitude do homem querer com certeza mudança. E é nisso. Nós entendemos já o subtópico 1, a advertência divina. A advertência divina era para conserto. A intenção era essa. Às vezes nós nos prendemos na consequência da atitude, mas não vemos a alternativa que Deus traz. Deus sempre trouxe e traz uma alternativa. Deus sempre traz uma outra opção. Sim. E isso é a demonstração mais clara e simples e pura de que Deus ama e Deus quer estar perto. E ainda assim, o povo não compreendeu. Na próxima lição, nós vamos ver sobre o cerco de Jerusalém, que é a consequência daquilo que não foi ouvido desde o começo da lição, né? A gente vem falando sobre esses assuntos, e aí a consequência do que não foi ouvido. O juízo chegou, né? E assim, a advertência
ela tem... É igual assim, se nós vemos... sempre fala, né? Não fique ameaçando seu filho. Eu sempre ouço isso, né? As pessoas ameaçam e não cumprem, né? O que você vai gerar na criança quando você faz isso? Quando você fala, não faça isso, senão vai acontecer isso. Não faça isso, senão vai acontecer isso. A pessoa vai crescer sabendo que nada tem consequências. E por fim, depois, mais pra frente, vai acabar sofrendo com o mundo. Porque ela vai ter consequências, com certeza, né? E assim, Deus é um Deus que mostra, que fala a verdade, que apresenta a alternativa, né? E a ira de Deus, como nós vimos nas lições passadas, é um reflexo do amor dele. Nós entendemos que a ira não é o oposto, a raiva, a ira não é o oposto do amor, mas sim a indiferença. Por Deus não ser indiferente com o seu povo, se ira quando este povo está entregue às destruições que eles se entregam. Então a advertência divina é para isso. Se consertem, porque eu posso arrumar o conserto para vocês, né? E também o subtópico 2, uma advertência de amor e de esperança, né? Seguindo a mesma linha da advertência e do início do tópico, o objetivo é tanto para conhecer a ira, uma advertência, uma consequência de algo que se virá, mas também para mostrar que Deus ama e traz esperança para o povo. Algo iminente chegando. Quem é aquele que poderá nos trazer a esperança de um momento, de quando tudo está perdido, de quando tudo está... É só Deus. Sim. E Deus traz essa visão, Deus traz isso. Baseado na justiça de Deus, no seu amor, o povo poderia descansar na certeza de que caso fizesse como o vaso que quebrou na mão do oleiro, mas que poderia ser moldado novamente, Deus moldaria para ornamento, Deus moldaria para utilidade, Deus moldaria para a sua glória e honra, mas eles escolheram não. Exatamente. Permaneceram na incredulidade, na apostasia, na prostituição espiritual, e a consequência foi complicada, né? E aí Deus fez e faz e continua fazendo nos mesmos moldes, e agora cabe a nós decidirmos entregar. Cabe a nós decidirmos estar em acordo com esse conserto, né? E aí, já partindo para o subtópico 3, e se quiser também já encerrar o subtópico 3 para a gente poder... Eu gostei de uma analogia que você fez, que é em relação ao cuidado de um pai com um filho. No subtópico 2, o pastor Elias faz um comentário aqui. Ele diz que Deus afirmou que a semelhança do vaso nas mãos do oleiro, assim o seu povo estava em suas mãos, assegurando-lhe que poderia descansar em seus cuidados paternais. Então, uma das coisas que Deus estava mostrando para aquele povo é: a minha soberania, ela é uma soberania de pai. Eu não vou utilizar disso para ferir vocês, é para cuidar de vocês. É para o bem de vocês, né? Então fica para o subtópico 3 um tema que o objetivo de Deus é sempre salvar. Como pai. Como pai, ele cuida de nós. E aí entra um pouco mais da aplicação. Diante da situação que nós vemos no texto e diante das situações que nós passamos no dia de hoje, nós temos que valorizar a exortação que vem de Deus. Nós temos que dar crédito e valorizar, e eu encontro até uma certa alegria. Tristeza por estar sendo reprovado, mas alegria por estar sendo lembrado. Dele estar se importando em me corrigir, em querer que eu esteja perfeito diante da sua presença. Porque isso é um cuidado de um pai que ama seu filho. Né? O texto de Hebreus 12 vai falar muito para nós sobre isso. E ele diz assim, ó: estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado.
Então, a conexão do texto aqui com o vaso do oleiro é gigantesca. Por quê? Lá o vaso também é rejeitado, né? Ele quebrou na mão, mas não foi jogado fora. O vaso, né, se nós pudermos aplicar de uma forma mais fácil de se entender, o vaso permaneceu, o barro permaneceu na mão do oleiro, continuando a sua sujeição à mão do oleiro, ao trabalho do oleiro. E então ele foi formado de novo, foi feito de novo. Então, nós não podemos menosprezar as correções de Deus. A correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Receber uma correção de Deus, né? E aí fica a aplicação pessoal mesmo, né? Quantas pessoas que não conseguem receber uma correção de um líder, não conseguem receber uma correção de um pai, não conseguem, né? Jovens, né? Para vocês que vão fazer essa aplicação aos jovens, é muito bom ressaltar. A correção, ela vem para a nossa edificação. Olha o que diz aqui no versículo de número 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todo se tem tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você quer ser filho, se você quer ser usado por Deus, você precisa aceitar a correção que vem de Deus, que vem da sua liderança, que vem do seu pastor, que vem das pessoas que Deus colocou para a sua edificação, tá? É muito importante, Nicolas, que a gente trate esse assunto, porque as pessoas hoje estão se tornando vasos que são endurecidos, não querem ser repreendidos. E estão perdendo a compreensão do espiritual dentro da igreja. Poxa, se você tem um líder, é claro que esse líder é uma autoridade sobre a sua vida, mas quem colocou esse líder lá? Às vezes a gente está vendo uma visão muito materialista do ministério que nós estamos. Exatamente. Nós temos que crer que Deus colocou a nossa liderança, Deus instituiu aqueles que estão lá para cuidar, para serem responsáveis por nossa vida. E se nós não crermos nisso, nós temos uma fé um pouco fraca. Nós estamos partindo de um pressuposto que podemos esfriar espiritualmente. Por quê? Porque a questão da nossa fé, ela precisa ser pautada em Deus. Mas o ministério humano foi instituído por Deus. Exatamente. Fazendo um complemento com o seu comentário, a pessoa que ela nega a correção que vem do seu pastorado, que vem do seu pastor, que vem do seu líder, ela nega a palavra. Sim. Porque, olha, o livro de Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus deu os ministérios, né? E concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E o versículo 12 diz assim, ó, com vista, né? Em outras traduções diz visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeição da varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Ou seja, a necessidade da gente obedecer, de nós obedecermos às lideranças, é para que nós venhamos ser participantes desse aperfeiçoamento. Então, um ponto que fica aplicável em nossas vidas, esse texto, precisamos nos colocar numa posição de barro, receber a disciplina, receber de Deus a correção, porque ele só corrige a quem ele tem por filho. Olha, toda disciplina com efeito, ainda em Hebreus 12, 11, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. E para concluir essa aplicação do quanto nós temos que pensar, nos conscientizar sobre as nossas atitudes quando Deus nos corrige, que o capítulo 18 ele está totalmente interligado com o capítulo de número 19 do livro de Jeremias.
Ora, porque no capítulo de número 18, Deus faz analogia, Deus faz a parábola, né? A comparação com o barro na mão do oleiro. Porém, o desdobramento do texto diz que o povo não deu ouvido. E o texto diz que eles, né, o versículo 12, mas eles dizem, não há esperança. Esse não há esperança aqui não precisa nem se iludir. Nós não vamos mudar de vida. Não há possibilidade disso acontecer. O texto diz, porque andaremos consoante aos nossos projetos, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então, quando nós nos colocamos numa atitude de nos orientarmos a nós mesmos, negando a orientação de Deus, negando a correção de Deus, nós estamos nos tirando da mão do Senhor. Isso é perigoso, por quê? Porque a palavra era, vocês são barro na minha mão, eu faço o que eu quero. Mas como vocês não querem estar na minha mão, no capítulo de número 19, Deus manda Jeremias ir e comprar uma botija de oleiro. Está lá no capítulo 19, versículo de número 1. Ele manda comprar essa botija pronta. Olha o vaso de novo aí. Agora o vaso está pronto. Porém, ele pede para que seja comprado do oleiro, e acredito eu que seja do mesmo oleiro, viu, Nicolas? Muito provavelmente do mesmo oleiro. Tá? Não vou forçar o texto de dizer que é o mesmo vaso, né? Mas comprou um novo vaso, só que agora ele está pronto. E o texto vai nos dizer que Deus faz várias aplicações de palavras duras ao povo. E lá no versículo adiante, né? Se nós olharmos aqui, por exemplo, no versículo de número 7, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada. Aqui Deus está falando, vocês vão morrer. O texto diz, colocarei essa cidade por espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará. No versículo 9, ele faz uma profecia aqui, há uma profecia muito séria, que inclusive aconteceu no cerco. Faloseis comer a carne de seus filhos. Nós vamos aprender na próxima aula que, dado ao cerco que Nabucodonosor fez a Judá, o povo ficou sem comida. Não entrava comida, não saía e não entrava. Mas olha o que o texto diz. Então quebrarás, Jeremias, a botija à vista de todos os homens que forem contigo. E lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro que não se pode refazer-se. Então, vocês estavam na minha mão. Eu ia refazer vocês. Mas vocês, pelo coração de vocês, quiseram andar. Então vocês saíram das minhas mãos. Agora vocês estão como um vaso que vai ser quebrado, mas que não pode mais ser consertado. É esse o texto que foi aplicado para Judá. É esse o texto que foi aplicado para a época de Jeremias. E para nós fica uma aplicação. Deus quer que nós fiquemos em suas mãos. Para finalizar, olha essa frase. Quando valorizamos e acatamos a correção de Deus, nos tornamos barro em suas mãos. Quando não valorizamos nem acatamos a correção de Deus, nos tornamos vasos irreparáveis. Meu Deus. Amém? Forte, hein? Forte. Essa palavra é forte para e agora os vamos nossos dias. Partir para a conclusão, encerrando então a nossa lição de hoje. A conclusão vai dizer o seguinte: no capítulo 18 de Jeremias traz uma mensagem de advertência e de exortação, de amor e de esperança a um povo pelo qual Deus tem um amor incondicional, mas que lhe exige santidade e, em alguns momentos, arrependimento e mudança de rota. Presbítero irmão Gedir, a paz do Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. E eu que agradeço. Foi uma aula tremenda. Amém. Eu que agradeço mais uma vez o convite e que nós possamos ainda remoer mais essa mensagem, né? Trazer Sim, para certeza. os nossos irmãos e que Deus venha falar mais aos nossos corações. Amém. Também quero cumprimentar todos os professores que nos acompanharam até aqui, que vocês fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos e até a próxima aula, a lição
de número 5, o início do circo de Jerusalém, que será ministrada no próximo momento. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.